Ei, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Alisson e eu tenho o prazer de apresentar para você esse projeto maravilhoso do podcast da King School. De São Paulo, aqui é a Ellen. Olá, as minhas cordiais saudações. Eu sou a Vini, sou mulher trans, uma membro ativa da Kinship e é uma honra, uma grande satisfação poder estar aqui. Olá para todas as pessoas que nos ouvem. Se sintam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso primeiro episódio da King School em formato de podcast produzido pela Kinship Adventista do Sétimo Dia Brasil, uma organização internacional inicialmente fundada nos Estados Unidos na década de 70, mas o que importa é que hoje nós estamos presentes em mais de 100 países. A nossa organização ela foi criada para pessoas LGBTQIAPN+, adventistas do Sétimo Dia, como também para ex-adventistas que foram da igreja, mas foram privadas da sua fé, ou também para pessoas que pertencem a outras religiões e se identificam conosco também. Nós acreditamos que todas as pessoas têm o direito a Deus e a exercer a sua fé. E embora nós não sejamos uma igreja, a nossa comunidade é um espaço de acolhimento e afirmação. Bom, a nossa ideia a princípio é lançar um episódio novo toda semana, com temas relevantes e atuais para a comunidade LGBTQIAPN+, cristã do século XXI, abordando temas bíblicos, espirituais, sociais e emocionais também, para que nós possamos contribuir para uma sociedade mais acolhedora e afirmativa, pois todas as pessoas são amadas por Deus. Hoje, na estreia do nosso primeiro episódio, nós trouxemos um convidado muito especial, que é o Floyd Punnett, que é o presidente internacional da Kinship, e a gente vai fazer uma entrevista com ele, a gente vai bater um papo bastante legal, eu, o Alisson e a Vini. Então fiquem ligados que logo depois da vinheta a gente já volta com essa entrevista. Não esqueça de que na descrição a gente vai deixar todos os nossos contatos, algumas fontes que podem ser úteis também para vocês entenderem o contexto daquilo que a gente conversou. Então no nosso site da Anchor vocês podem ter acesso a todos esses links. E não se esqueçam também de se inscrever no nosso podcast, seja no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast. Isso vai nos ajudar a termos mais visibilidade e sermos uma voz relevante no contexto no qual nós vivemos hoje. Então é isso, pessoal. Toca a vinheta e bora lá! Floyd, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Estava ansioso por isso. Dá um quentinho no coração ter você aqui, participando do nosso podcast que a gente tá criando aqui no Brasil, né? King School. E eu tô muito feliz de ser parte desse time, porque eu não sei se você sabe, mas eu sou meio que um novo membro aqui na Kinship, porque desde junho, que eu tô fazendo parte oficial. E eu tenho aprendido muitas coisas até agora, e assim, tá sendo uma experiência bastante especial pra mim. E assim, a gente decidiu preparar, na verdade, essa entrevista com você, porque eu não sei nem direito, assim, como explicar o que a gente tá enfrentando aqui no Brasil, porque a gente tem um monte de coisa acontecendo em termos de política, a igreja, tipo, ficando maluca, e não só a igreja adventista, mas a maioria das igrejas evangélicas aqui no Brasil. E as pessoas estão muito divididas, muito polarizadas, tem muito preconceito com o diferente. E agora que a eleição presidencial terminou, né, no dia 31 de outubro, a gente tem nosso novo presidente vindo, Luiz Inácio Lula da Silva, e ele é de um partido de esquerda, e a igreja tá tipo, ai não, Jesus tá voltando, é o fim dos tempos, é esse tipo de coisa. E claro, a gente tem alguns haters especiais, assim, entre muitas aspas, eles adoram jogar ódio gratuito pra gente, especialmente na comunidade adventista LGBT. E eu não sei, eu acho que por isso mesmo é importante a gente falar sobre a Kinship, porque a maioria dos adventistas aqui no Brasil, eles não sabem sobre a Kinship Adventista do Sétimo Dia, eles não sabem o que
a kinship é, o que ela não é. Inclusive, algumas pessoas acham que a kinship é uma igreja, e nós não somos uma igreja, nós somos uma comunidade. Enfim, a gente tem um monte de confusão acontecendo aqui, e inclusive pessoas até dizendo, ai, por que a igreja aceita essas pessoas usando esse nome da igreja? Ou às vezes as pessoas dizem, você não pode usar Adventista do Sétimo Dia no nome, você está errado. Né? Cadê os advogados? Onde estão os advogados para processar esse povo? E a gente pode falar sobre isso. Sempre que penso que as pessoas não entendem o que está acontecendo, ou não têm controle sobre o que está acontecendo, elas tentam encontrar alguém para culpar e é imediatamente a profecia sendo cumprida. É o fim dos tempos por causa dessa pessoa ou desse grupo que não entendemos. Então, você sabe, é uma coisa normal que acontece ao longo da história. E este é apenas um daqueles momentos em que vamos passar por isso. E se Jesus voltar em breve, isso é maravilhoso. E se ele não vier, vamos continuar esperando até que ele venha. Sim, a gente vai continuar aguardando. Sim, exatamente. Ok, então a primeira pergunta que a gente tem aqui pra você é exatamente para esclarecer esse tipo de dúvida que as pessoas possam ter. Então, como e por que a kinship adventista do sétimo dia começou? É algo assim que todos nós devemos saber. Exatamente. Voltando ao início, foi na década de 1970. Na verdade, no final da década de 70, quando um adventista gay colocou um pequeno anúncio no verso de um jornal gay dizendo: "Sou um adventista do sétimo dia gay. Existem outros como eu?" E acho que isso é importante porque a maioria de nós, quando percebemos que somos parte da comunidade, podemos dizer: "Ei, eu acho que isso significa que eu também sou." É um grande segredo, e você sabe, você não pode compartilhar sobre isso. Você não pode contar a outra pessoa porque ela vai te rejeitar. Então essa pessoa que estava em Nova York colocou este anúncio nessa revista. E surpreendentemente, ele recebeu dezenas de respostas de pessoas dizendo: "Ei, eu também sou adventista. Eu pensava que eu era o único." Então foi muito bom. E mais ou menos na mesma época, 3 locais diferentes dos Estados Unidos colocaram um anúncio. Todos eles pensavam que eram os únicos e estavam procurando uma comunidade. Eles estavam procurando por uma comunidade segura, alguém com quem compartilhar o segredo que não podia contar a mais ninguém. Então foi assim que começou, com o desejo de ter uma comunidade segura. E naquela época não tinha e-mail, então era tudo escrito em carta ou ligação por telefone, que também era caro porque não dava para ligar de graça. Então, em algum momento dos anos 70, eles disseram: "Ei, nós realmente precisamos nos encontrar e nos vermos pessoalmente." Então eles decidiram fazer a primeira campal, e isso foi em 1981. E eles pensaram: seria muito legal se a igreja também pudesse nos conhecer e enviar alguns professores, acadêmicos, pastores para essa reunião. Então, a primeira pessoa que colocou aquele anúncio realmente se encontrou com um dos líderes da conferência geral e disse: "Somos um grupo de adventistas gays. Vamos fazer uma reunião para falar sobre isso." Naquele ponto, não havia um grande estudo sobre o que a homossexualidade significa na Bíblia e o que ela diz sobre isso. Tudo isso fez parte daquela campal. E a igreja disse: "Ok, vamos enviar alguém." Acho que foram 6 pastores e professores da Andrews University. E vamos incluir um dos pastores que acredita ter a cura para a homossexualidade. Ele tem que estar nesse grupo também. Aquele era Colin Cook. Essa foi a estipulação. Então eles planejaram essa reunião no Arizona e encontraram um camping que era meio isolado, que você não podia simplesmente dizer às pessoas: "Ei, vamos estar num encontro de grupo gay no seu camping." Era perigoso e praticamente ilegal naquela época ainda. Então eles se encontraram e tiveram um ótimo tempo juntos. Acho que foram vários dias, quase uma semana que eles se encontraram, e todos os aliados ou todos os pastores e professores que vieram se tornaram aliados e apoiadores muito fortes. Eles se encontraram conosco, eles nos conheceram. Eles voltaram para a conferência geral e disseram: "Ei, essas pessoas são realmente sinceras e amam a Deus. Eles são gays, eles não escolheram ser gays. Eles sentem que nasceram assim. Estudamos as escrituras e recomendamos que a conferência geral crie um comitê ou algo que trabalhe com esse grupo. Mas a única pessoa, a pessoa que tinha a cura, foi a única que não se tornou uma aliada." E ele começou seu próprio ministério com a igreja, o primeiro ministério de conversão gay. Ele não apoiava a kinship. Obviamente, ele queria que todos viessem até ele e ele iria mudá-los. Na verdade, a igreja o ouviu e começou a apoiá-lo financeiramente com o dinheiro do dízimo e tudo mais. E apoiou fortemente seu ministério, o que é outra história. Mas apenas brevemente, ele começou esse ministério.
Era como um Exodus International, que é uma famosa terapia de conversão que estava acontecendo ao mesmo tempo. Mas ele acabou cometendo abusos. Ele dizia que a única forma de converter essas pessoas em heterossexuais era ficar nu com elas e dar abraços demorados. E a igreja acreditou nisso e disse: isso é ótimo, nós vamos ter todos esses heterossexuais. Agora, infelizmente, nenhum deles foi convertido ou mudado de homossexual para heterossexual. Mas ele realmente destruiu muitas vidas. Quer dizer, você pode pensar que se você for até essa pessoa com confiança, que você sabe, ele é da igreja, ele vai te ajudar. E então tudo que ele faz é abusar sexualmente de você. A maioria daquelas pessoas, alguns acabaram se suicidando. Alguns saíram da igreja, deixaram Deus. Foi muito ruim e foi a Kinship que expôs o caso mais tarde. A igreja então retirou os fundos. Eles pararam de pagar por isso, mas nunca disseram: oh, desculpe, nós estávamos errados ao fazer isso. Eles meio que varreram para debaixo do tapete. Esse cara, esse pastor, o ex-pastor, ainda está vivo. Ainda acredita que pode mudar as pessoas, embora ele mesmo admita que não mudou. Ele ainda é homossexual. Ele era gay e é gay. Ele diz: se você trabalhar no meu programa, se você realmente fizer isso em forte oração, você pode se tornar hétero. Mas o Espírito Santo também não permitiu que eu me tornasse hétero. Mas Deus ainda está trabalhando em mim. Ele tem uns 80 anos. De qualquer forma, isso é uma mancha na igreja, pelo que eu vejo. Porque gostaria que a igreja tivesse dito: ei, erramos ao dar nosso apoio. Pedimos desculpas a todas as famílias das pessoas que vieram até você. E foram centenas de meninos adventistas que foram lá para essa mudança. Mas sim, isso foi o começo. Tivemos a Campal e esse foi o começo de todas as campais. Tivemos cerca de 43 delas agora, 42 ou 43 reuniões campais. Há muito tempo que estamos por aqui. E sim, trata-se de construir uma comunidade, saber que vocês não são os únicos, e apenas compartilhar as diferentes coisas com as quais lutamos ao tentar permanecer na igreja e ser LGBTQ. Eu tenho uma pergunta. Por que esse cara não foi pra cadeia ou algo assim? Sim, achamos que deveria ter sido. Mas não sei se foi o momento, mas ninguém apresentou queixa. Ninguém apresentou queixa para as famílias. Ele saiu impune. Ele estava fazendo isso na Pensilvânia. E assim que isso aconteceu, ele fez as malas e se mudou para o Colorado. E começou a mesma coisa novamente no Colorado. E foi pego novamente. E agora ele transformou seu ministério em um programa de rádio, onde ele não tem acesso a meninos, mas ele espalha a mensagem lá. Bem, ele próprio obviamente não foi curado. Estava apenas interessado em pedofilia e abuso sexual. Ele era um viciado. Ele era casado na época. Sua esposa o deixou. Nesse interim, ela disse: não posso apoiar isso. Então sim, é uma história triste. Então, eu tava pensando aqui, você pode falar pra gente sobre o processo judicial? Sim. Depois de vários anos. Isso foi pelo menos depois de 10 anos após a Kinship ter sido criada. A igreja não tinha registrado seu próprio nome, e naquele momento, eles queriam registrar a marca adventista do sétimo dia para que ninguém mais pudesse usá-la. Uma igreja famosa no Havaí havia sido criada e usava o nome de alguma forma Adventistas do sétimo dia. Então eles estavam usando esses nomes e a igreja disse: ok, precisamos registrar nosso nome. Eles perceberam que a Kinship estava usando o nome Kinship Adventista do Sétimo Dia Internacional. E eles disseram: ok, isso vai ser confuso, porque alguém vai ler isso e pensar que apoiamos e defendemos a Kinship. Então eles nos trouxeram uma ação judicial, já que estamos registrados no estado da Califórnia como uma organização sem fins lucrativos. O julgamento foi realizado na Califórnia e havia um grupo de advogados gays que disseram: ei, a gente vai fazer isso por vocês pro bono. Não cobraremos nada por este caso. Na verdade, isso foi se arrastando por vários anos. Naquela época, eu era apenas um membro. Eu não estava ativamente no conselho, mas o presidente e muitos na organização tiveram que comparecer ao tribunal para testemunhar. E o que estávamos tentando provar ou dizer é que não éramos uma igreja. Não estávamos competindo com a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Somos apenas uma comunidade de apoio para os adventistas que se descobrem gays ou trans. E a juíza ouviu o caso. Ela concordou
conosco e disse que não estávamos tentando ser uma igreja. Não estávamos imitando a igreja adventista. Estávamos simplesmente fornecendo uma comunidade segura, um apoio onde a igreja não tinha uma comunidade disponível para nós. Então ela decidiu a nosso favor. As estipulações eram de que não poderíamos nos tornar uma igreja ou proclamar que éramos uma igreja. Além disso, a gente não podia arrecadar o dízimo para competir com a igreja, porque a igreja tinha medo de que a gente fosse arrecadar todo esse dízimo que eles iam perder. E as pessoas podem pagar o dízimo para nós, mas não podemos pedir às pessoas para que devolvam o dízimo para nós. Eles podem nos dar doações, ofertas, esse tipo de coisa. Portanto, temos alguns membros que realmente estão chateados com a igreja e não querem que seu dinheiro vá para lá. Eles pagam o dízimo ou um dízimo parcial mensalmente à Kinship. Mas essa foi uma das estipulações, de que não podemos exigir que os membros paguem o dízimo para nós. E basicamente foi isso. E a igreja realmente teve que pagar pelas custas judiciais e danos morais. E nós usamos esse dinheiro. Então naquela época foi durante a AIDS, no meio da crise da AIDS. E isso foi uma grande preocupação, um grande tópico, obviamente. Então, o que fizemos foi pegar esse dinheiro que a igreja pagou e doamos a uma organização de AIDS para ajudar pacientes. E então eu acho que foi a única vez na história da igreja, sem o conhecimento da igreja, que eles realmente apoiaram um benefício para a AIDS, ou algo assim. E você sabe, meu sentimento é que a igreja nunca nos perdoou ou esqueceu. Quer dizer, não sei se tínhamos algo a perdoar, mas nunca esqueci desse processo. Muitos adventistas pensam que a Kinship criou o processo, e isso não é verdade. A Kinship não criou o processo. A igreja nos trouxe o processo e processou a Kinship pelo uso do nome. Depois disso, se houve alguma comunicação entre a igreja e a Kinship, ela foi interrompida. Isso foi na época de Neil Wilson, o pai de Ted Wilson. Foi presidente durante grande parte desse tempo. Houve bastante rancor e houve cartas escritas dizendo que nenhum funcionário da igreja tem permissão para ter uma função da Kinship. Se você é empregado da igreja, está proibido de interagir, de ministrar, de ouvir ou participar de qualquer atividade dentro da Kinship. Agora, se essa carta ainda está arquivada, não sei. Eu mesmo não vi, mas já faz tempo desde que a Conferência Geral se recusou a se comunicar com a Kinship. Infelizmente. Não, eu vejo o ponto deles, mas eu não consigo entender como que a igreja mudou de ser em certo nível e agora eles estão guardando rancor, assim, por causa de uma situação que basicamente eles mesmos trouxeram pra cima deles. Eu acho que é muito estranho. Dá a impressão que eles começaram como sendo apoiadores, né, entendendo, olha, eles não podem mudar eles mesmos, ser gay, como as pessoas dizem em inglês, né, you can't pray away the gay, que em português seria algo do tipo, você não pode orar pra mandar a gaysice embora. Não existe, assim, algo como uma cura, né? Uma cura gay, ou uma cura trans, ou qualquer coisa do tipo. E agora a gente tá aqui com a igreja não permitindo as pessoas fazer parte da nossa comunidade. E eu acho que é muito importante a gente discutir sobre isso, porque, por exemplo, no ano passado, 2021, eu passei por uns momentos bastante difíceis, assim. Eu tenho um transtorno de ansiedade, também um pouco de depressão, não sei se também talvez um transtorno bipolar ou algo do tipo, em algum nível, mas acontece que naquele dezembro, assim, eu tava me sentindo tão mal, que eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Os meus pais estavam super preocupados comigo. E assim, eu tinha muita coisa dentro da minha cabeça e eu só tava me sentindo assim, extenuada, porque eu sei quem eu sou, basicamente desde que eu sou uma criança. Só que eu nunca comentei a respeito porque eu sempre fui uma adventista assim, bastante intensa, sabe? Uma líder na igreja e eu tava me sentindo muito mal. Aí eu comecei a terapia de novo, e minha psicóloga, ela também é adventista, e ela foi tão apoiadora, sabe? Ela me disse algo que às vezes eu tô sempre meditando, que ela disse o seguinte: Ellen, você não tá sozinha. Tem várias outras pessoas na igreja que elas estão enfrentando a mesma situação que você, e você precisa encontrar essas pessoas. E aí ela me mostrou uma conta de Instagram de um cara aqui no Brasil, o nome dele é Jonathan, e ele é conhecido nas mídias sociais por ser gay e adventista. Então, assim, você já
consegue imaginar, as pessoas mandam um monte de ódio, mas ele continua aí, conversando com as pessoas, tentando negociar com a igreja, falar que a gente ainda tá aqui, nós existimos, e a igreja tenta manter a gente como se fosse um segredo. Eles meio que pensam que, a gente não tem gay na igreja. Se você é cristão, você não pode ser gay. Mas por causa da minha psicóloga, eu descobri sobre o Jonathan e depois eu encontrei a kinship. E depois disso, eu comecei a entender que Deus, ele respondeu as minhas orações. E em vez de me pedir por uma mudança, ele me mostrou uma comunidade onde eu poderia me sentir aceita, amada, coisas que eu nunca encontrei na igreja. E eu sou muito grata por conta disso, a kinship. E eu acho que é muito importante a gente não perder de vista isso, porque a kinship é realmente muito importante. Por mais que a igreja possa dizer o oposto, pela minha própria experiência, eu acredito que isso não é verdade de jeito nenhum. Exatamente, sim, quer dizer, todos nós crescemos na igreja adventista e amamos nossa igreja, porque ela nos forneceu uma estrutura de crescimento comunitário. Mas então, quando percebemos uma coisa sobre nós mesmos, que sabemos há muito tempo, e que finalmente somos capazes de falar algo sobre isso, seja gay, queer, homossexual, lésbica, qualquer que seja a palavra, então de repente somos uma pessoa diferente, somos como um leproso e temos uma doença segundo a igreja. Mas nós temos sido assim o tempo todo, e eles simplesmente não sabiam dessa parte sobre nós. Mas somos a mesma pessoa que sempre fomos. É um assunto com o qual a igreja não quer lidar. E quando digo igreja, estou falando da estrutura, da associação geral, porque eu acredito que cada vez mais pastores locais estão dispostos a lidar com isso, mas têm medo do que pode acontecer se eles ouvirem e derem apoio. Então, eles podem perder o emprego, e eles têm uma família, eles têm filhos para alimentar. Você sabe, se você perder seu emprego, o que acontece? Portanto, eles não estão dispostos a dar esse passo. Tudo por culpa de pessoas nos níveis mais altos da organização. Você sabe, o Ted Wilson tem uma agenda. Ele quer realizar o que seu pai não foi capaz de fazer. O pai dele foi presidente por muito tempo. Ele queria fazer algumas coisas e não foi capaz de realizá-las. Então, eu desaprovo a liderança do Ted Wilson, mas também quase que sinto pena dele por ter colocado muito peso em seus ombros. Ele sente que se conseguir levar a igreja até certo ponto, Jesus virá amanhã. Então, Jesus, Deus, está apenas esperando que Ted coloque a igreja na linha, e com isso, a segunda vinda virá. Então não precisamos nos preocupar com a ordenação feminina ou com mulheres falando na igreja. Não precisamos nos preocupar com todas as pessoas que estão na igreja dizendo: ei, também estamos aqui. Ted possui outras prioridades. E para ele, se preocupar com essas pessoas é atrasar a segunda volta de Cristo. É muita responsabilidade para colocar em seus próprios ombros. Então, nesse aspecto, eu sinto pena dele. Eu escrevo um e-mail para ele quase que mensalmente e nunca tive resposta. Não sei se ele os recebe, talvez sim, talvez não, mas quero que ele saiba que estamos aqui. A igreja ainda possui milhões de pessoas LGBTQIAPN+, além de suas famílias e aliados. Se a igreja possui 20 milhões de membros ao redor do mundo, é bem possível que existam 2 milhões de membros LGBT na igreja. Assim, se você pegar 10%, e 10% é um pouco alto, mas se você pega 10%, pega as famílias deles, pega os aliados, é facilmente mais de 10% das pessoas que estão do nosso lado e querem nos apoiar. E a igreja não está permitindo isso. Isso não é um número pequeno, mas ele se recusa a reconhecer isso. Foi engraçado porque eu tinha acabado de escrever para ele um bilhete sobre os LGBTQIAPN+. Eu sempre me certifico de usar a sigla toda. E antes disso, ele sempre falava sobre gays e homossexuais, mas naquele sermão ele realmente usou a sigla completa. Então, gosto de pensar que talvez ele tenha recebido um dos meus e-mails e por isso usou a sigla. Mas além disso, ele também complementou: esse grupo de pessoas nunca verá o céu. E ele não estava falando sobre pessoas assumidas ou que estavam em relacionamentos ou que fizessem qualquer uma dessas coisas. Ele falou sobre as pessoas, não sobre os atos que elas estavam fazendo. Você sabe, você pode se identificar como gay e nunca ter feito sexo ou nunca estar em um relacionamento. Mas ainda assim, você se identifica como gay porque sabe pelo que você é atraído. Ele condena todas essas pessoas. Sério isso? Tipo, só por existir, por você ser como você é?
Se você diz que é homossexual, se você diz que é gay, você está condenado. Você não irá para o céu, de acordo com Ted Wilson. E é isso que eu tento mostrar pra ele. É tipo, vamos conversar sobre isso. Quero saber de onde você vem, mas você também precisa ouvir minha história e a história de milhões de outros adventistas gays. Mas ele se recusa. Parte do conselho da Kinship recentemente se reuniu com alguém em posição de liderança. E isso é tudo que direi. Mas a declaração que foi dada foi que a igreja fará o que a igreja tiver que fazer. E a Kinship fará o que ela tiver que fazer também. E isso significa que a igreja nunca irá reconsiderar sua posição, nunca irá mudar. A estrutura está aí, e para algo mudar, muita coisa terá que ser mudado. Ela não está pronta para isso. Como diz Ted Wilson, ele está se preparando para a segunda vinda. Não temos tempo para mudar a igreja agora. Queremos que Jesus volte. Eles estão tão focados em distribuir 1 bilhão de cópias do Grande Conflito em todo o mundo, tenho certeza que você também sabe disso. Eles estão mais interessados em gastar todo esse dinheiro com livros do que ajudar as pessoas em situação de rua, ou os pobres, ou aqueles que realmente precisam saber que alguém se preocupa com eles, incluindo a comunidade queer. Não, eu entendo isso, porque assim, eu posso estar errada, mas a impressão que eu tenho é que quando a igreja diz sobre ter um reavivamento dentro dela, eles estão falando sobre as coisas que o mundo diz ser certo, mas a igreja aponta como errado, né? Por exemplo, a comunidade LGBT, as pessoas que se consideram progressistas, enfim, essas coisas que eles acham. Olha, a gente precisa terminar com essas coisas que estão entrando pela porta da igreja, que são do mundo e que são erradas. Então, para Jesus voltar, a gente precisa fazer o que a gente tem que fazer. Então, nesse caso, gays, vocês estão fora, né? Comunidade LGBT inteira. Se você apoia eles, você tá errado, você vai ficar aqui com Satã queimando eternamente. É esse tipo de coisa. E eu não sei se você já assistiu um filme que saiu esse ano, 2022, que ele chama Você Pode Viver Para Sempre, né? Em inglês, You Can Live Forever. É um filme canadense e é sobre duas garotas, uma adolescente chamada Jamie. A história é assim, o pai dela morre e ela vai pra casa da tia dela, morar lá uns tempos enquanto a mãe dela se recupera, né, emocionalmente do acontecido, e ela conhece outra garota, e o caso é assim que o tio e a tia dela, eles são testemunha de Jeová, e então enquanto ela tá lá na casa deles, ela precisa atender as reuniões, enfim, aí ela conhece essa garota chamada Marique, e elas basicamente se apaixonam. Todo clichê, né, de filme romântico que a gente conhece, e eu consigo entender a dor que a Marique sentiu, né, porque ela se apaixonou pela Jamie, porque a Marique, ela tava tão certa que o Jeová tava vindo para implementar o novo sistema, que é como eles chamam, né, a Terra Renovada, e ela tava tão certa que o Jeová já tava vindo implementar o novo sistema que ela decidiu simplesmente casar um cara, testemunho de Jeová, porque daí o novo sistema iria vir e ela poderia viver para sempre, só que com a Jamie, sabe? Então ela decidiu casar com um cara, porque aí ela teria a chance de estar também no novo sistema, junto com a garota que ela ama também. E eu consigo entender isso completamente, porque isso foi algo que eu experienciei, eu tive que lidar a primeira vez que eu me apaixonei por uma garota. Eu tava sempre pensando sobre Deus, Senhor, eu não posso ficar com ela, né, porque eu quero ir pro céu, eu quero ter a vida eterna e quero que ela esteja comigo. Enfim, basicamente o enredo da história. Mas é um filme bastante sensível, também com um enredo bastante coerente, e eu acho que todas as pessoas na igreja deveriam assistir, porque é um filme muito tocante. E eu acho que essa é a batalha que muitas pessoas elas enfrentam hoje em dia. Eles estão lutando porque eles amam talvez uma pessoa do mesmo sexo, mas eles também se importam com a vida eterna e com o que aprenderam na igreja, e eu acho que é bastante complicada toda essa situação. Então eu entendo de certa forma quando o Ted Wilson diz que a gente não tem tempo pra esse tipo de coisa porque Jesus tá voltando e tal. E se Jesus tá voltando, a gente não precisa lidar com esse tipo de coisa, porque eu também costumava pensar da mesma forma. Se Jesus voltar, os meus dilemas vão acabar.
eu sinto que é um pouco perigoso você pensar que você pode fazer algo para fazer Jesus voltar mais depressa. Você coloca um monte de pressão, um monte de energia, e se você não vê que ele tá voltando, que nada acontece, você fica super frustrado, a sua fé vai tipo... Eu sinto assim, eu sinto que eu fiz algo errado, que a gente tem que mudar algo. Eu sinto que é muito perigoso para nossa mente pensar que a gente tem que mudar alguma coisa, que a gente pode mudar alguma coisa. É frustrante. Sim, acho muito arrogante achar que você pode manipular Deus e dizer: olha, isso é o que eu tenho feito, agora vamos, você vem à terra e nos leva embora. Porque Deus já conhece o começo do fim, quer dizer, Ele sabe quando vai vir e quando é a hora certa. E Ele não pode ser manipulado para vir mais cedo ou mais tarde, ou qualquer que seja a hora. Eu também estava pensando aqui, eu tenho ouvido sobre algumas pessoas, talvez elas tenham alguns familiares na igreja, tipo, pessoas do alto escalão. E essas pessoas são LGBTs, né? Elas são gays ou lésbicas, e essas pessoas se consideram elas mesmas como celibatárias, né? E a igreja meio que cobre tudo isso e não fala nada, né? Tipo, eles são ok, fazem de conta que não sabem de nada, né? Não estamos vendo nada. É muito difícil hoje em dia encontrar uma família que não tenha pelo menos uma pessoa da comunidade LGBTQIA. A maioria das famílias tem alguém que faz parte da comunidade, e isso inclui nossos pastores e nossos líderes. De volta ao Ted Wilson. Ted tem um primo gay, ele tem familiares gays. A maioria dos pastores e evangelistas tem filhos gays ou queer, e eles não falam sobre isso publicamente porque perderiam as pessoas que os ouvem. Porque se você tem um filho gay, você é o culpado pelo que seu filho tem de errado. Então, se você tem um evangelista popular com um filho gay, o evangelista deve ter cometido algum erro para que seu filho fosse de tal forma. Então, ninguém fala sobre isso. Ou o pai fala: você não é mais meu filho, você tem que sair da minha casa. E eu conheço muitas famílias assim. A gente teve vários exemplos disso dentro da Kinship, dos pais falando: eu não vou mais pagar sua escola, sua mensalidade, seus estudos, você tem que sair de casa, você não é mais bem-vindo aqui. É muito triste porque isso não reflete uma resposta cristã. Mesmo que acreditassem ou realmente acreditassem que ser gay é errado, não é assim que um cristão normalmente lidaria com aquele filho. É, como o ditado diz, né? Ame seu próximo, desde que o seu próximo não seja LGBT. Ainda não li esse versículo, eu não encontrei isso. Não, mas eu tô brincando. Então vamos para nossa próxima pergunta. Primeiro, quando foi que você se juntou à comunidade? E segundo, você poderia contar pra gente se houve alguma diferença entre a organização do passado e a organização agora do presente? Por exemplo, teve assim mudanças significantes que a Kinship enfrentou através dos anos? Como que ela era quando você adentrou a comunidade? Certo, sim. Eu entrei pela primeira vez no final dos anos 80, por volta do final dos anos 80. Comecei a receber o boletim e ainda era casado na época. E essa é uma outra história sobre a qual podemos falar se você quiser em algum momento, sobre a minha jornada pessoal. Mas quando entrei pela primeira vez, ainda era casado, mas recebi o boletim informativo da conexão no meu endereço de trabalho. Estava em um envelope marrom comum, mas pelo menos no trabalho combinava com todo o resto. E minha esposa não teria dito: "Ei, o que é isso?" Porque eu queria ver como eram os outros adventistas gays. Eles tinham 3 olhos? Eles tinham um chifre saindo do lado da cabeça? Porque eu não conhecia nenhum outro adventista gay. Então fui ver como eles eram, o que faziam, o que falavam. E naquela época, o boletim da Kinship era mensal. E tinha muitas fotos, muitas histórias, falava das campais. Então essa foi minha primeira introdução à Kinship. Foi alguns anos depois que me divorciei e decidi: eu quero fazer parte dessa organização. Eu quero contar minha história. Eu quero ajudar outras pessoas que estão saindo do armário. Então fui a uma reunião do conselho. Meu primeiro contato com outras pessoas foi assistir a uma reunião do conselho que estava acontecendo no sul da Califórnia. Então, no ano seguinte, fui à minha primeira campal. E sim, foi quando me envolvi pela primeira vez e meio que entrei na Kinship. Isso foi antes da criação do e-mail. Pouco tempo depois eu mudei de emprego e fui trabalhar para a Microsoft. Com isso, o e-mail foi introduzido na minha vida. Então eu fui até a coordenação e disse: precisamos nos comunicar com nossos membros via e-mail. E eles disseram: não,
Ninguém tem e-mail, isso nunca vai funcionar. Nem se preocupe com isso. E hoje, olha só, estamos conversando no Zoom. Então sim, a tecnologia aumentou muito. E a organização, você sabe, é determinada pelos líderes. É determinada pelo quanto de esforço os líderes podem colocar e qual é a sua visão e objetivo na kinship. Por muitos anos, apenas tentamos mostrar que existíamos e que éramos válidos em nossos sentimentos e nosso amor por alguém do mesmo sexo. Então, estávamos tentando encontrar o que a Bíblia realmente diz. Qual é o texto sobre a homossexualidade? Eles nos condenam? Eles não nos condenam? Estávamos apenas validando a nós mesmos e conectando outras pessoas. Tivemos algumas famílias, alguns aliados que se juntaram, mas na época eram principalmente os LGBT. Era LGB. O T ainda nem tinha sido realmente adicionado. E felizmente, o T foi adicionado mais tarde. E tudo isso é um processo, adicionar pessoas e identidades à kinship. Então eu me tornei vice-presidente. Já faço parte do conselho há muito tempo. Sou presidente há quase 2 anos. Então o que eu quero é mudar a organização. Não quero mais que sejamos um lugar onde você entra e se torna parte desse grupo secreto de adventistas gays. Para algo que é um movimento que vai crescer porque nossas vozes realmente não contam tanto assim quando se trata da igreja e da liderança. Mas aqueles de nós que nos apoiam, nossos aliados, nossos pais, essas vozes têm mais significado e carregam mais peso. Então o que eu gostaria de ver é a kinship se tornar esse movimento, na verdade que reunamos mais pessoas que nos apoiam. E conforme a voz fica mais alta, você não pode mais ignorar essa voz. E é isso que eu vejo. A igreja em algum momento não poderá nos ignorar. Não poderá dizer que não existimos. Quando tivermos pais ao nosso lado, quando tivermos pastores, professores nas universidades, aliados que estão pensando e estudando e nos apoiam, quando eles começarem a falar, será uma voz tão alta que, seja Ted Wilson ou Ayrton Keeler, quem quer que seja o presidente na época, eles não podem mais nos ignorar. Eles precisam perceber que nós existimos e que precisam falar conosco. E realmente, fico muito feliz com o crescimento no Brasil. Crescimento causado pela divulgação que vocês têm feito da kinship. Normalmente sou eu quem recebo os novos membros, eu que processo e repasso toda semana. Temos diversos membros do Brasil, então eu repasso para vocês e isso aquece meu coração. Eu tô muito animado. Eu só quero saber como vocês fazem isso, porque aqui nos Estados Unidos as pessoas estão cansadas. Elas estão cansadas da igreja, elas estão mornas. Eles encontram as suas próprias comunidades e seguem em frente. Portanto, não recebemos tantos novos membros aqui nos Estados Unidos. Eu estou emocionado com vocês. E eu sei que vocês estão espalhando a mensagem e dizendo que a kinship existe. Vamos conversar, vamos discutir isso. Eu acho que isso é o que conta. Uma vez que você realmente tem uma discussão que você fala sobre o assunto e não varre para debaixo do tapete, isso muda o coração das pessoas. O Espírito Santo tem a oportunidade de trabalhar nas pessoas e mudar os corações. É isso que está acontecendo. Então, você sabe, a gente tem um ditado aqui no Brasil que a gente fala: eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Isso é incrível, sim. Você poderia nos dizer um pouquinho sobre os projetos atuais que a nossa comunidade tem e os projetos que o time de voluntários quer implementar neste ano? Então eu falo sobre o conselho da kinship. É um conselho totalmente voluntário, então estamos sempre procurando por novas pessoas. Você deve se voluntariar para se juntar a nós e ajudar. Sempre tem coisas novas surgindo. Estávamos fazendo o projeto dos textos sobre homossexualidade, que era o livro escrito por Colby Martin. Ele é um pastor evangélico que disse: "Ei, eu não acredito que devemos discriminar a comunidade queer. Vou estudar os textos", e ele foi demitido de sua igreja por ser solidário à comunidade. Isso também acontece fora da igreja adventista, não apenas dentro da IASD. Ele escreveu um livro chamado Unclubber, que não é um livro grande, mas acho que é um livro muito bom porque realmente descreve os 6 textos que usam para condenar a homossexualidade de uma maneira fácil de entender e sem usar muitos termos e jargões teológicos. É um livro onde o membro leigo pode entender se estiver disposto a abrir a mente para olhar os textos de uma forma diferente da que está acostumado. Então nós temos esse projeto e acho que o livro está sendo traduzido para o português. Eu não tenho certeza, mas o livro já está traduzido em inglês e espanhol. Alicia Johnston escreveu um livro chamado A Bíblia e os LGBT Adventistas, e é escrito de um ponto de vista adventista. Alicia Johnston foi pastora adventista até se declarar bissexual e entregar suas credenciais, sabendo que a igreja não permitiria que ela continuasse. Ela escreveu um livro muito detalhado sobre os textos relacionados à homossexualidade e o que significa ser um adventista queer.
Acho que ela cobre quase todas as objeções naquele livro. Com isso, um adventista comum pode ter quase todas as suas dúvidas respondidas. Acredito que a revista Zelota está traduzindo esse livro, certo? Pelo que eu entendi, a revista ou alguém da equipe está trabalhando para disponibilizar o livro aos leitores de língua portuguesa. Então é um projeto. Ela também está fazendo isso com alguns vídeos no YouTube para expor os ministérios de cura gay, como o Ministério Coming Out. Eu sei que eles vêm ao Brasil com frequência e apresentam sua mensagem de ore para se livrar da homossexualidade. Então ela faz alguns vídeos no YouTube sobre os perigos disso. Infelizmente, muitos desses projetos são em inglês, o que limita um pouco a eficácia para a população brasileira. Estou fazendo um podcast chamado Kinship Connects, onde converso com os membros e recebo as experiências deles. E isso estava meio que em pausa agora e vai começar de novo em janeiro. Kendra Arsenox fez o podcast Imago Gay, onde ela, juntamente com Roxanne, abordaram alguns tópicos realmente interessantes. Kendra estava fazendo um podcast lá na Andrews, até que ela também se assumiu bissexual, e a divisão norte-americana disse: ok, a partir de agora você está demitida e não vai receber nenhum obrigado, somente um adeus. Então ela fez coisas ótimas em conjunto com a Spectrum Magazine e a Kinship, e continuará fazendo novas coisas no próximo ano. Catherine Taylor, nossa atual vice-presidente, construiu muitos lugares seguros, uns como este, onde ela traz um ex-professor da Newbold College, na Inglaterra. Tom também era um pouco solidário demais aos gays. E então a faculdade disse: não precisamos mais de você. Como professor, você tem um pensamento muito liberal. Então ele tem feito muito trabalho sobre os textos, sobre desconstrução e como construir uma teologia de afirmação, coisas assim, junto com a Kinship. Portanto, temos muitos Zooms graças à pandemia. Foi uma bênção que saiu da pandemia poder compartilhar com o mundo dos Zooms. Recentemente, o líder no Quênia, na África, fez um treinamento com 60 pastores e falou sobre o que significa ser gay e adventista na África. No Quênia, as esperanças são que esses pastores irão compartilhar essas notícias com os seus colegas, com outros pastores, para fazer isso acontecer. Esse é um novo projeto no qual estamos trabalhando e apoiando. O Brasil teve recentemente uma mini campal em São Paulo. Não sei se algum dos ouvintes estava lá, mas o pastor Marcos foi e muitos da equipe também. Então isso foi bom. Há grandes coisas acontecendo em quase todo o mundo. A reunião da Kinship Europeia no ano passado foi realizada na Suíça e muitos dos líderes da igreja compareceram e eles acenaram com a cabeça e disseram: sim, nós apoiamos vocês. E isso é emocionante. Neste próximo ano, a campal europeia será na Alemanha e será realizada no campus de uma faculdade adventista. O que devo dizer é que a faculdade não nos convidou. Estamos lá como hóspedes, assim como qualquer outro hóspede pode usar as instalações. Mas temos a permissão da faculdade. Eles sabem que somos o grupo da Kinship, um grupo adventista queer, e todos aprovaram isso. Então isso é legal. Na Europa, as coisas estão realmente avançando também. Então estamos felizes. Então, nem todas as pessoas, nem todas as igrejas são como a Conferência Geral, certo? Tipo, alguns lugares eles são mais abertos. E isso é importante. Às vezes nos concentramos no negativo. A Associação Geral e o Ted Wilson, você sabe, a ignorância que eles tentam perpetuar. Mas realmente temos muitos líderes da igreja maravilhosos em todo o mundo que nos apoiam. Quando estão conversando com você e comigo, eles vão te dizer. Talvez eles não possam ficar na frente da igreja no sábado de manhã e dizer isso. Mas eles nos apoiam e tentam em seus sermões não dizer nada negativo sobre nós. Eles não podem dizer nada de positivo, mas também não vão dizer nada de negativo ou nos discriminar. E isso é um passo à frente. Temos coisas grandes acontecendo na Austrália, assim como também temos pessoas na Colômbia. Temos muitas atividades acontecendo na Colômbia e no Chile, alguns dos países de língua espanhola da América do Sul e Central. Então as coisas estão avançando. Eu sou otimista. É maravilhoso. Obrigado por compartilhar com a gente. Realmente são, assim, ótimas notícias. Bom, a gente tem mais algumas perguntas, só que essas perguntas agora são a Vini que fez. Então, manda abraço aí, Vini. Floyd, qual é a sua personagem bíblica preferida ou de cabeceira? Há alguma personagem bíblica LGBT+, que você mais admira em especial? Como foi para você o processo de desconstrução do medo da condenação incutido pela igreja? Qual mensagem você deixa para novos membros da Kinship?
Meu texto favorito, eu penso muito sobre isso. Há muitos textos bonitos, mas volto apenas ao tradicional que tantas pessoas dizem, e é João 3,16. Com o passar dos anos sempre muda, mas ultimamente eu me pego voltando a esse porque diz que todo aquele que nele crê, todo aquele significa todo mundo. Deus amou o mundo todo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, quem quer que seja, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu realmente hoje em dia estou me apegando a quem quer que faça parte disso. A igreja não tem o direito de dizer quem é aquele grupo. Deus diz que qualquer um que acredite nele e tenha fé nele terá a vida eterna. Então não existe condições, é para todo aquele que nele crê. Então, eu realmente amo e aprecio isso. Quando eu estava me assumindo, minha história é uma longa e complicada história de casamento. Eu queria ser pastor, casar, porque pensei que era isso que Deus queria. E se eu orasse com fé, Deus cuidaria do resto e me endireitaria. E depois de 6 anos de casamento, decidi que realmente comecei, em vez de dizer a Deus o que eu queria, comecei a ouvir a Deus, sua voz falando de volta para mim. Decidi que precisava calar a boca e deixar Deus falar. E Deus estava me dizendo que eu estava bem do jeito que eu estava, que não precisava mudar. E naquele ponto, eu decidi que era injusto para minha esposa, naquela época, estar casada comigo. Assim como também era injusto comigo. Deus tinha muito mais a oferecer a nós dois do que eu poderia. Então, nos divorciamos depois de 6 anos. Naquele ponto, era muito importante para mim entender claramente o que a Bíblia dizia. E você sabe, eu não queria viver contra o que Deus queria que eu fosse. Se Ele dissesse que ser gay é pecado, eu teria que lidar com isso. Eu teria que ser celibatário, eu teria que ser o que fosse. Então eu realmente estudei Sodoma e Gomorra e Levíticos em Romanos. Em Coríntios me aprofundei no que era o idioma original. Eu tinha não um pastor adventista, mas havia um pastor batista que era gay e ele liderava esses estudos bíblicos. E nós estudamos e conversamos muito. Cheguei à conclusão muito clara de que aqueles textos da Bíblia não estavam falando sobre mim. Eles estavam falando sobre alguém que estava estuprando pessoas, que estava tirando vantagem das pessoas. Nada sobre meu amor por outra pessoa, ou minha atração por outra pessoa, ou mesmo como eu me expresso e expresso essa atração. Nada disso tem a ver com o que as pessoas estavam realmente fazendo nesses textos. Isso meio que tirou um peso dos meus ombros, e eu não tinha dúvidas naquele momento, ou desde então, que Deus me ama assim como eu sou, como um homem gay que ama outro homem gay. E agora estou em um relacionamento maravilhoso. E acredito que Deus também abençoa nosso relacionamento e entende. Na verdade, acho que cheguei à conclusão de que ser gay é na verdade uma bênção de Deus, não é uma maldição. Não é apenas mais uma circunstância na vida. Acho que Ele permitiu que eu fosse gay. Ele sabia que eu seria gay antes mesmo de eu nascer. Então estava reservado para mim, foi planejado. Então eu agradeço a Deus pela minha homossexualidade. Demorou um pouco para chegar lá, mas acredito nisso. E por isso era importante conhecer aqueles textos da Bíblia e entender que não sou condenado por Deus. Porque, novamente, quem crê em mim tem a vida eterna. Isso foi muito importante. É a minha passagem bíblica favorita. Ela muda com o tempo, mas eu sempre volto para ela. Recentemente, voltei à história de Davi e Jonatas. Eu realmente gosto dessa história porque realmente não sabemos qual era o relacionamento deles e realmente não é da nossa conta. Assim como não é da conta da igreja saber qual é o meu relacionamento com qualquer pessoa. Mas acho que é uma bela história sobre se é amor ou se é uma amizade profunda. É sobre respeito mútuo, qualquer atração, apenas a dinâmica dessa história. Encontro conforto em lê-la e acho que é uma história bonita. Todas as outras também são belas histórias. O Centurião, Noemi e todos esses. Acho que podemos encontrar força e significado nessas histórias. Mas sim, Davi e Jonatas, eu os imagino como um casal fofo, ou amigos fofos, ou o que quer que seja. Nós construímos essa história em nossas cabeças, então sim, é uma boa história para mim. E a última pergunta é: qual é o meu conselho para as pessoas que chegam a Kinship? Ótima pergunta. Não espere saber as respostas. Acho que a vida é uma jornada e você não sabe todas as respostas agora, porque assim que você obtém a resposta para essa pergunta, surge outra pergunta e outra maneira de ver as coisas. Então eu acho que a vida seria chata se chegássemos ao fim e tivéssemos a resposta para todas as perguntas hoje. Isso é como, ok, e do que adianta amanhã? Não espere ter todas as respostas. Aproveite a vida com a qual Deus o abençoou hoje. E se as coisas não estão indo bem na igreja, na família, aguente firme. É para isso que serve a comunidade da Kinship. É por isso que estamos aqui, para ajudarmos uns aos outros nesses tempos difíceis. E provavelmente o sol vai nascer amanhã
e pode ser um dia melhor. Provavelmente será um dia diferente e pode muito bem ser um dia melhor, mas vamos todos trabalhar juntos e compartilhar nossas histórias, porque cada uma de nossas histórias é única e importante. E se a igreja ou a liderança da igreja puder ouvir nossas histórias, fará diferença se eles ouvirem com o coração aberto. Ouvir essas histórias os ajudará a entender melhor nossa comunidade e saber que não é algo que escolhemos, é algo com o qual lidamos por muito, muito tempo, muito antes deles saberem que estávamos lidando com isso. E Deus tem nos dado forças para chegar até aqui, e Deus está do nosso lado. Então sim, envolva-se com a Kinship e divirta-se. Tudo bem ser um pouco louco às vezes. Apenas aproveite a vida, sorria muito. Aproveite a vida. Faça algo fora da sua zona de conforto. Espero que esse conselho te ajude. Então você tá falando pra gente que as coisas ficam melhores. As coisas vão melhorar, com certeza. Eu tenho uma última pergunta. Como as pessoas podem ajudar a Kinship? Todo mundo tem talentos diferentes. Nem todos temos o mesmo talento. Eu não posso fazer o que a maioria de vocês é capaz de fazer com gráficos e coisas maravilhosas e áudio e tudo mais. Então você sabe, todos nós temos talentos, e se você tiver 1 hora por semana, 1 hora por dia, 1 hora por mês, ou apenas um pouco de tempo, entre em contato com seus líderes da Kinship aí do Brasil. Entre em contato com a equipe de liderança. Descubra o que precisa ser feito e onde pode ajudar. Sempre precisamos de ajuda com as traduções. Isso é uma grande coisa. Traduzir para o inglês, quer dizer, do inglês para o português. E talvez vocês saibam quais são as suas melhores necessidades. Precisamos de doações financeiras para ajudar a sustentar as coisas, mesmo que seja apenas uma pequena quantia a cada mês, ou o que for. Em vez de tomar uma xícara de café em algum lugar ou comer uma sobremesa, pule a sobremesa e doe esse dinheiro para a Kinship. Então precisamos de finanças, precisamos de talentos ajudando com áudio e programação, talvez até apresentando coisas. Definitivamente precisamos da oração de todos. Todos podem orar. Se lembrem da Kinship e da liderança em suas orações todos os dias. Se possível, doe para a Kinship International. Então, para ajudar financeiramente, eles precisam acessar o website, né? Isso? Elas podem fazer isso no site. Neste momento, não acredito que a Kinship Brasil tenha uma conta bancária ainda, mas espero que num futuro próximo possamos abrir uma conta no Brasil. É muito mais fácil, você economiza com as taxas de conversão e as taxas bancárias, então se pudéssemos fazer algo onde eles pudessem doar localmente no Brasil, seria ótimo. Mas opções não faltam. Temos o Venmo, temos o Zelle, temos o PayPal, temos todas essas coisas que podem nos ajudar a fazer as doações. Portanto, temos um fundo em nossa conta bancária que é designado para o Brasil. Foi assim que conseguimos contribuir para o mini campal que vocês tiveram em São Paulo. Portanto, se você desejar apoiar isso, é fácil apoiar, e em seguida podemos facilmente transferir o dinheiro para onde for necessário. Maravilha. Bom, Floyd, muitíssimo obrigada. De nada, foi um prazer, sempre que quiserem. Eu acredito que a gente passou, assim, um ótimo tempo aqui. Foi uma bênção, eu acredito, para todos nós. E eu tô muito feliz. Eu acho que esse foi um bom começo pro nosso podcast, porque eu sei que a gente vai ter alguns fãs que, na verdade, são haters, né, e tal. E que só vão ouvir o nosso podcast pra ter material, pra jogar ódio gratuito, enfim, coisas da vida, né? Tudo bem, às vezes nossa melhor publicidade vem de inimigos, então isso é ótimo. De qualquer forma, tá bom, porque a gente sabe que a igreja ela cresceu através de um monte de problemas, dificuldades, perseguições, tudo isso que a gente já sabe. Algumas pessoas morreram no processo, mas nós estamos aqui hoje, né? E eu tento acreditar que nós estamos seguindo os passos do nosso mestre Jesus, e se ele sofreu, a gente vai sofrer também, mas tá tudo certo, porque a gente sabe que no fim do dia, né, no fim das contas, a gente vai ter um pai celestial ou uma mãe celestial, seja como for, que cuida da gente. E eu acho que é isso que realmente importa. Estou muito animado com o futuro para o Brasil, para a nossa comunidade no Brasil. Acho que tem muita coisa boa acontecendo. Com certeza. Eu aprecio a revista Zelota por fazerem reportagens sobre nossas coisas, e por se proporem a nos apoiarem, e por serem uma voz em áreas que eles alcançam. Durante os tempos difíceis, há sempre uma semente que foi plantada, e através dela, uma nova planta, ou o que quer que seja. Estou torcendo para que as coisas mudem, e os ventos de mudança sejam para o bem, para o melhor aí no Brasil. Foi um privilégio. É bom ver todos vocês. Vamos fazer isso de novo algum dia. O prazer foi todo nosso.